Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a igreja do Senhor com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmão? Nós nos encontramos aqui mais uma noite, né? Para sermos ministrados pelo Senhor. E nessa noite o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração, né? Nós louvamos a Deus, somos gratos ao Senhor pelo seu cuidado, pelo seu carinho, né? Porque neste momento, se nós pararmos para fazer uma reflexão, muitos até viram o dia amanhecer e não teve o privilégio de ver a noite chegar. E nós estamos aqui porque o Senhor assim permitiu, porque assim o Senhor quer nos ensinar. Amém, irmão? Deus é maravilhoso, né? A igreja do Senhor está alegre na noite desse dia. Deus é fiel, viu, irmão? Deixa a tristeza de lado e glorifique, exalte o nome do Senhor. Que grandes coisas o Senhor tem para fazer na igreja dele, representada aqui na terra. Amém? Nós estamos, né, nesse mês com esse tema: recomeçar, recomece a amar, né? E nós estamos aqui, temos o tema, e temos também, estamos trabalhando neste versículo 30 do livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, qual já foi até ministrado aqui, citado na noite desse dia. E eu quero convidar a igreja do Senhor neste momento a recitar esse versículo junto comigo, o qual fala assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, e amará ao teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior que este. Deus maravilhoso, Deus Pai, graça te damos, ó Deus, na noite desse dia. Obrigado, ó Deus, porque o dia amanheceu e a noite, ó Deus, chegou. E nós, ó Deus, estamos aqui mais uma vez na tua casa para aprender do Senhor. Por esse motivo, ó Deus, eu quero apresentar agora a minha vida nas tuas mãos. Deus, que tão somente, ó Deus, que eu venha ser, ó Deus, que aqui se encontra a matéria do homem, para que possa ser cheio do teu Espírito. Porque, ó Deus, aqui está teus filhos, meu Pai, que durante esse dia tiveram lutas, trabalharam, tiveram desafio. Ó Deus, e neste momento, ó Deus, vieram até a tua casa para aprender mais do Senhor. E nada eu tenho, ó Deus, para dar, nada eu tenho para oferecer, se não for do teu Espírito. Por isso, ó Deus, tão somente, ó Deus, que o Senhor possa estar assim, na noite desse dia, tomando, ó Deus, meus lábios, para que possa falar com a tua igreja e falar também ao meu coração. Querido Santo Deus, na noite desse dia, eu te apresento cada vida, cada pessoa, meu Pai, independente dos seus problemas, das suas lutas diárias, mas nessa noite está aqui. Deus repreende todo e qualquer espírito ao contrário do teu, neste lugar. Espírito de inquietação, espírito de sonolência, de cansaço, de distração. No momento da meditação, da leitura da tua palavra, se porventura tentar se manifestar, nós te amarramos e neutralizamos em nome do Senhor Jesus. Que nossos ouvidos, nosso consciente venha estar tão somente voltado para o Senhor, porque é do Senhor que sairá a virtude. Por isso eu já te oro agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é maravilhoso, né? Então, irmão, nós estamos trabalhando, né, esse tema. É um tema desafiador, né? Porque são os versículos que nos confrontam, porque é algo que o Senhor ministra e que todo cristão tem que viver. E viver o amor não é algo que possa ser vivido só de palavra. O amor é algo que tem que ser vivenciado através de atitude, através de coração.
Falar que ama só por falar, qualquer um pode falar. Mas demonstrar que ama de coração, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama o próximo como a nós mesmos, é algo que, se nós pararmos para confrontar a nossa mente, as nossas atitudes, tem momento que nós falhamos. Então, quando o Senhor Jesus, Ele ministra, Ele não estava ministrando, essa palavra não foi ministrado para qualquer pessoas que estava reunido em um lugar por estar reunido, mas era pessoas religiosas, era pessoas que tinham prática de adorar, dizer que estavam adorando ao Senhor. Essa palavra foi ministrada a pessoas que que defendiam até mesmo aquela bandeira da sua crença como o maior tesouro que tivesse nas suas vidas. Mas por algum momento essas pessoas tiveram que ser confrontadas através da palavra. É o que a palavra, esse tema é o que essa palavra está confrontando na nossa vida. Será que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Será que o nosso maior amor, porque são dois, nós vimos, se nós pararmos para ler os mandamentos, são milhares, irmão. Mas a Bíblia vai reduzindo e muitos citam só, principalmente o catolicismo, eles citam só os 10 mandamentos. Mas o Senhor, Ele cobra de nós que nós viemos, pelo menos, viver esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Para que nós possamos estar dando início a um recomeço, para que nós possamos recomeçar a amar, é preciso que nós venhamos entender o que é que o Senhor quer de nós. E a palavra fala aqui, no versículo 28, né? O qual tem o título da mensagem, né? Na minha Bíblia tem assim: o primeiro de todos os mandamentos. E a Bíblia começa falando que aproximou de Jesus. Jesus, ele estava reunido ali. E aproximou dele ali alguns escribas e fariseus. E Jesus estava ministrando ali e eles começaram a querer, talvez até mesmo a intimidar o mestre. Talvez eles queriam pegar em uma falha porque eram as pessoas conhecedores da lei. Não eram pessoas leigos da lei, eram as pessoas conhecedores da lei. E quando eles começaram a confrontar Jesus, ele começou a ministrar naqueles corações. E ele falou assim: aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E aí Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, e o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Este é o primeiro de todos os mandamentos. Amar ao Senhor sobre toda a tua força, sobre todo o teu entendimento. Por isso, irmão, que é algo que nós não podemos falar só de palavra, porque o próprio Mestre Jesus, chega um determinado momento que o povo estava ali. Eu creio que
até mesmo ministrando louvores, ele disse: o povo louva a mim com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Dizer que ama de palavra, todos dizem, mas só o Senhor conhece a intenção dos nossos corações. É algo de nós refletirmos na noite desse dia. Aonde é que nós, de que maneira nós estamos amando o Senhor? Lembramos que Jó, por toda aquela sua devoção que tinha para com Deus, Jó, com todo aquele cuidado que Jó tinha para com o Senhor, Jó tinha um cuidado para com a sua família, que nós vemos o que? O homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi diz que o Senhor falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Nós vemos que o salmista Davi, como um guerreiro, ele foi um exemplo de guerreiro. Como um homem que cometia algo, ele pecava, mas ele sabia, ele tinha o conhecimento de chamar, de atrair a atenção de Deus. E ele alcançava a misericórdia, porque ainda que ele errasse, mas ele confessava, ele alcançava a misericórdia. Davi como guerreiro, Davi como um homem que conseguia atrair a atenção de Deus, foi um exemplo de homem. Mas nós vemos que Davi como um pai, foi um fracasso. Se nós pararmos para meditar na história de Davi, nós vemos que uma grande diferença de Jó para Davi. Jó era um homem que ele, até mesmo antes dos filhos, para que ele já estava apresentando, ele tinha um cuidado familiar. E o que é que tem a ver, irmão? Nós vamos entender daqui a pouco. E Davi, como um pai, como um sacerdote, ele negligenciou. Mas Jó era um homem temente. O próprio Deus, aí nós paramos na noite desse dia. Eu paro na noite desse dia e pergunto para mim: se Satanás se apresentasse agora diante de Deus, qual seria a referência que ele daria da minha pessoa? Você já pensou isso, irmão? Se Deus fizesse a pergunta que fez para ele quando ele veio, voltou da terra e foi se apresentar, ele disse que Jó era um homem justo, íntegro, temente, porque tudo que Jó queria, o Senhor dava. Mas por algum momento, ele tocou. E aí nós vemos que no final, lá no livro 42, Jó diz que ele conheceu o Senhor de ouvir falar. Mas após toda aquela experiência, ele diz que ele passou a conhecer o Senhor, porque por com ele andar. E nós vimos que aí olha a diferença. Jó, ele buscava. Jó não falava, Jó não amava o Senhor só de palavra, porque os filhos de Jó não estavam acima do amor que Jó tinha para com Deus. Davi foi um homem também que, quando ele voltou da batalha, Davi tirou todos os seus guerreiros e foi à batalha, à peleja. E ali guerreando, quando Davi está lá, aí os inimigos vêm, invadem a cidade, leva a mulher, leva filho, leva tudo. A Bíblia diz que os próprios guerreiros que estavam com Davi pegaram pedra para lançar sobre ele. Davi ali agora se prepara, volta e vai em busca. É tempo de nós recomeçarmos. Eu creio que a partir daquele momento, ele passou a ter mais intimidade para com Deus. Porque, irmão, às vezes nós nos lançamos, às vezes nós nos dedicamos muito a algo e esquecemos que o amor ao próximo e o amor a Deus é o que tem que prevalecer. A própria Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus não é digno de cuidar dos outros. Mas os seus, será que é só aqueles que estão dentro da minha casa?
são todos aqueles que nós temos uma oportunidade de estender a mão para demonstrar que, em primeiro lugar, quem ama Ele é Deus. Em segundo lugar, nós temos que amar aquela pessoa como a nós mesmos. Aí Jesus, ele começa a ministrar, ele fala, diante daqueles escribas, fariseus que ali se encontravam, quando ele diz assim, ó, no versículo 30 ainda, quando ele diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É por isso que eu citei que Jó, por toda a sua experiência, por tudo que ele tinha, o amor de Jó não estava para com seus bens. O amor de Jó não estava para com seus filhos. Mas o amor de Jó estava para com o Senhor. E foi por isso que a restituição veio. Você quer restituição na sua vida? Ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus como prioridade da sua vida. Irmão, você acabou de falar que Davi se dedicou, Davi foi em busca, mas Davi, ele estava em um propósito, mas eu creio que a vontade do Senhor também era que nós não pudesse, nós podemos colocar a mão no arado, sim, nós não podemos olhar para trás, mas é preciso que nós viemos acima de todas as coisas que nós viemos fazer. Deus tem que ser a primícia da nossa vida, Deus é a primícia. E ele ali, ele estava, eu creio que em busca do seu sucesso. E muitas das vezes nós focamos no sucesso, nós focamos no crescimento físico, no crescimento material, e esquecemos que o que conta diante de Deus é o verdadeiro amor, é o amor ao Senhor. 2 mandamentos. E muitas das vezes nós não cumprimos nenhum. Porque hoje estamos aqui, dizemos que amamos ao Senhor. Na primeiro buraco que saímos aí, torcemos os pés, pés. Muitas das vezes acabamos até murmurando. E onde é que está o amor? Talvez dobramos aqui quando chegamos na esquina, encontramos alguém caído. Passamos virando o rosto de lado e seguimos o nosso caminho. E onde é que está o amor ao próximo? E não é só isso não, irmão. Demonstrar o amor para com o próximo. Eu meditando, eu só vi uma passagem que Jesus, ele cobrou de um homem o amor. Simão Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Primeira, apacenta os meus cordeirinhos. Simão Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. É preciso, irmão, que a demonstração do amor, para que nós viemos ter um novo recomeço. É preciso que nós viemos deixar de dizer que amamos só de palavra, mas é preciso que nós viemos viver a mostrar esse amor através de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Pense em uma pessoa amada, irmão. Pensa em uma pessoa amada. Sou eu. Vai se exaltar, irmão? Não, irmão. É porque Deus, Ele me amou primeiro. E eu sou amado em primeiro lugar pelo Senhor. E nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu preciso, o Senhor, Ele envia pessoas para demonstrar o amor para comigo. Você é amado do Senhor. Como eu comecei falando aqui, você sabia, irmão, que quantas milhões de pessoas acordaram na mesma hora que você acordou nesse dia de hoje? Você sabia que muitas pessoas abriram os olhos no mesmo segundo que você abriu o seu no dia de hoje? Você sabia que muitos desses estão agora dentro de uma gaveta, no necrotério? Você sabia que muitos estão em UTI, muitos agora estão dando entrada em uma CTI?
Você sabia que muitos que abriram os olhos no mesmo horário que nós abrimos, muitos agora estão sendo lançados em uma prisão? Você sabia que muitos até nesse momento pode até mesmo abrir a boca e não poder mais confessar que Jesus é o Senhor? Mas é uma demonstração de amor para conosco, porque o Senhor nos ama tanto que aqui nós estamos mais uma vez podendo abrir nossos olhos e contemplar as maravilhas do Senhor. É oportunidade. É a segunda chance que o Senhor está nos dando. Mais uma chance para que nós possamos passar a demonstrar que nós amamos não só de palavras, mas temos que amar através de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar, entrar aqui na palavra do Senhor. E no versículo 32, e os escribas lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E quem ama de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e ama o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. Eu creio que o jovem, ele tinha todo conhecimento. Ele sabia que tinha que amar. Ele sabia que Jesus estava certo no seu colocamento. E Jesus sabia que ele estava perto do reino, mas ele não estava no reino. Esse é o cuidado que nós temos que ter, irmão. Não adianta conhecer a lei, não adianta conhecer os mandamentos, mas se nós não estivermos vivendo dentro do mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. Viver perto do rei não é fácil. Colocar um terno, colocar uma gravata, pegar um instrumento, começar a ministrar louvores. Muitas das vezes está pertinho do reino. Pegar uma Bíblia, pegar um sapato bonito, um terno bonito, chegar no altar, começar a ministrar, muitas das vezes colocar até toda a igreja para chorar. Tem sentido diante de Deus, se ele estiver no reino, mas se ele estiver longe ou perto, até dentro do reino, mas se ele não estiver fazendo a vontade do Senhor, não interessa. Aí Jesus, ele diz assim, ó: sabiamente disse-lhe, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Naquele momento, eu creio que quando Jesus falou, disseste bem, homens da lei, progressista da lei, homens que pregavam a lei, mas não vivia o amor. É o cuidado que a igreja do Senhor tem que ter, irmão. É o cuidado que nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que ter. Nós não temos só que pregávamos a lei. Não adianta eu chegar aqui, falar, pregar da lei, pregar do amor e viver o ódio. Não é isso que o Senhor quer. Por quê? Naquele grande dia pode se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, mas eu pregava tão bonito, mas eu falava tão bonito, eu colocava a igreja toda para chorar. E o Senhor dizer: mas tudo aquilo era com seus lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Porque se pregar
bonito, mas não viver o amor, se não amar a Deus sobre todas as coisas, é tudo em vão. É noite de recomeço. Vamos reaver as nossas atitudes. Vamos procurar mais amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Aquele que ama, jamais ele vai pegar uma faca e querer cortar a sua própria mão. Aquele que ama, jamais ele vai querer dar uma bufetada na sua face. Aquele que ama, jamais ele vai ver uma pedra no caminho e vai querer chutar aquela pedra. Então é o quê? Porque ele ama a si mesmo. Então, se nós amamos o nosso próximo, jamais, porque a própria Bíblia diz, aquele que vê um cego errando próximo de cair num precipício e deixar, vai ser cobrado. Então é esse cuidado que nós temos que ter, porque se nós dizemos só eu amo meu irmão, mas você vê que seu irmão está indo pelo caminho, se você disser que me ama e você vê que eu cheguei aqui hoje e falei algo que não está dentro da palavra do Senhor, e você vê, não, mas isso pode comprometer o irmão. Aí agora é o que eu falo, que eu gosto dessa palavra, se verdadeiramente você me ama, depois você vai chegar para mim e vai dizer, irmão, tudo bem. Mas não é bem assim. Amar é demonstrar, amar é cuidar. Se você ama a seu irmão que você vê, como você pode dizer que se você não amar seu irmão que você vê, como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê? É por isso que o Senhor nos deu o maior exemplo de amor. É João 3,16, né, irmão? Tem crente em Jesus aqui? Glória a Deus. João 3,16. O crente que não conhece esse versículo de cor na sua mente, ele precisa conhecer. Porque quando ele conhece o amor de Deus. Não precisa Deus, não precisa, mas o Senhor coloca amor no meu coração, irmão. O amor de Deus, o Senhor já colocou quando Ele entregou o Filho dEle para morrer por amor à nossa vida. E sendo que nós, não é dizer que nós valíamos alguma coisa para que Ele entregasse seu Filho para morrer por amor à nossa vida. Não é dizer que nós tínhamos algum prestígio. Deus amou de tal maneira que entregou seu Filho único. Ele não tinha miríade de filhos, mas a Bíblia diz que ele entregou seu Filho único para morrer por amor à nossa vida. Tinha miríade de anjos com ele. Ele não mandou, não entregou um anjo para morrer por amor à nossa vida. Ele entregou seu Filho único, demonstração de amor, para morrer por nós, pecador, né? Vivia nós na prática do pecado, mas Ele não ama o pecado, mas o amor dele é para com o pecador. E quando Ele derramou, quando Ele enviou seu Filho, era para que o sangue do próprio Filho dele comprasse a mim e a você. Por isso que hoje nós não somos mais servos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Pecamos, mas nós não vivemos na prática escravizado pelo pecado. Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas também, capítulo 10, versículo 25, ele traça essa história mais compreensível. Eu quero enfatizar nesse versículo, porque
São os versículos que estão dentro do contexto do nosso tema, né? Lucas 10, 25. E é bom que nós viemos entender mais desse amor de Deus, desse cuidado do Senhor. E Lucas, ele ainda ele traçou de uma maneira assim mais... Quando eu meditei, é a maneira mais... Eu achei mais fácil até mesmo de entender essa interpretação. Não sei que é por causa da minha Bíblia, né? Mas eu tive mais uma facilidade de pegar. E quando ele começa, ele traçou aqui, 10, 25, deixa eu ver aqui. A parábola do samaritano é uma demonstração. Nós estava aqui nesse livro de Marcos, buscando entender um pouco o que é o amor de Deus, o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu vejo aqui nesse livro, aqui nesse livro de Lucas, nós vemos o que é o amor ao próximo. É um exemplo de amor ao próximo. Nós temos dentro desse tema, nós temos o que? Dois textos. Amar a Deus e amar ao próximo. E aqui ele nos traz, a partir do versículo 25, traz a história do bom samaritano. O nome do cidadão não entrou na história, mas entrou como o quê? O bom samaritano. Eu creio porque ele era descendente de Samaria, né? E a Bíblia diz que, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-lo e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: o que está escrito na lei? Como leis? Ou seja, como entende? Olha só, irmão, que assunto. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E eu creio que esse cidadão, irmão, ele tinha conhecimento da lei. Eu creio que ele tinha uma Torá. Porque o Senhor falou assim: como é que está escrito na lei? O que é que está escrito na lei? E como entende? Como é que você lê? Como é que você entende o que está escrito ali? E aí ele fala assim, versículo 27, e respondeu-lhe e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isto e viverás. Olha a receita. Olha a receita. Olha o benefício que traz o amor ao Senhor sobre todas as coisas. Independente da circunstância. Independente do que aconteceu, quando eu falei de Jó. Independente do cuidado, independente do carinho e do amor que ele tinha para com seus filhos, mas o amor dele estava o quê? Mais sobre o Senhor, porque no momento da provação, ele não renunciou a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é uma demonstração de amor para com Deus. Não é porque aquela unha linda quebrou, que Deus não cuidou do seu dedo, da sua unha. De repente quebrou porque você não está usando a vitamina precisa para a sua vida. É o que acontece quando nós dizemos que, uma vez uma pessoa até me confrontou com essa palavra, disse: porque se Deus levou sobre ele todas as dores, e por que o mundo? E por que tem muitas pessoas enfermas?
pessoa de uma determinada crença. E eu falei, porque ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Nós estamos no mundo, mas existe uma lei, a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se hoje você não busca o alimento apropriado para a sua vida, as pessoas hoje, às vezes, amanhece o dia, não procura buscar fazer um exercício físico, então, muitas das vezes, quando pensa que não, começa a vir, sentir um problema de cansaço, começa a vir a retaliar. Aí é a culpa de Deus, irmão? Não. Passa da hora de se alimentar, sabe que é preciso estar tomando água a todo momento, a pessoa não está tomando líquido, quando pensa que não, está tendo um problema no rim. Ah, Deus, mas por quê? A culpa não é de Deus. Mas você tem algo, você tem a palavra do Senhor, que aí é onde você pode usar a palavra do Senhor como recurso para a sua vida. E o mundo, aqueles que não têm a palavra do Senhor, eles vão perecer, porque não tem o conhecimento do sacrifício do Senhor. E aí acabam murmurando, né? Mas o Senhor, Ele levou sobre Ele. Ele levou todas as dores, todas as enfermidades, todas as mazelas, para que nós nele possamos ser o quê? Livre. Então, quando Jesus ele começa a trazer todas essas coisas, quando fala assim no versículo 28, assim, ó, disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse-lhe a Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando, retiraram-se, deixando meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vindo, o passou e largou. Negligenciou. E nós, como servo de Deus, como cristão, que é o quê? Pequenos cristos. Muitas das vezes nós negligenciamos e negamos o chamado. Mas não era um homem qualquer. Eu creio que aquele sacerdote, ele tinha um compromisso na casa, até mesmo na casa do Senhor. E a lei, talvez até a própria lei dizia, não, mas tem que estar lá 15 minutos antes, para que possa começar a fazer isso, para quando as pessoas chegar, já está, as vestes tinham que estar em perfeito estado. E eu creio que aquele sacerdote deu ouvido que a lei não há o amor ao próximo. Não, mas talvez ele vinha até arrumado, né, irmão? Nós não sabemos. E olhou, não, um cidadão ali todo ensanguentado, eu vou pegar. Cadê o amor ao próximo? Aquele que tem carro, né, talvez sai na rua, e aí vem uma pessoa até mesmo lá necessitando de um socorro, mas está sujo, vou botar no meu carro. Eu quero ver agora, irmão, esse período agora. Esse período que estamos vivendo de pandemia. Hoje eu vi um exemplo que eu fiquei olhando, meu Deus. Aquilo ali foi, Deus, o Senhor falou fortemente no meu coração. Eu comecei sendo ministrado logo de manhã. Tem um cidadão de uma cultura diferente da nossa. Meu vizinho. Mas é uma pessoa que eu fico olhando assim, ele tem umas atitudes que muitos cristãos não têm. Ele não professa a mesma fé, a nossa mesma fé.
E estava começando a chover e ia descendo um senhor, só com a perna e uma muleta, andando na rua. Ele tinha acabado de tirar seu carro novo da garagem. Ofereceu a carona para aquele senhor. Abriu a porta do carro, colocou aquele cidadão e deu uma carona que não foi longe não, era mais ou menos daqui ali na quadra. Mas eu fiquei olhando aquilo ali, e o Senhor fez que eu contemplasse aquilo, irmão. Não que eu não haja, não é para me exaltar, eu não ajo diferente. Que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas eu conheço pessoas também que dizem assim, com esse negócio da pandemia, quando eu passo até por lá do meu vizinho, eu viro o rosto de lado para aqui. Irmão, é um dia que está o amor ao próximo. Se sujar, depois nós lava. Ah, mas meu carro estava tão limpinho. Se sujar, depois lava. A água lava tudo, só não lava uma alma. Só não lava o espírito. Só não lava o coração. Temos que reaver o nosso conceito se nós dissemos que nós amamos o próximo. Porque aquele sacerdote, talvez, porque ele tinha que chegar dentro do seu horário, de repente ele tinha que chegar dentro do... E ali agora desce. Eu creio que ele desceu para a casa do Senhor. Por mais que ele deu um discurso lindo, um discurso bonito, mas aí eu creio que o Senhor de lá olha e diz o quê? Com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E não parou, peraí, não, esse foi um dos exemplos que Jesus citou. Daqui a pouco estou terminando, irmão. Daqui a pouco estou finalizando, viu? Versículo 29, versículo 31 do capítulo 10 de Lucas. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, foi o que nós já lemos. Versículo 32. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou, agiu da mesma maneira. Um levita, não é porque eu tenho que chegar lá no ensaio 15 para as 6, mas de repente veio na sua caminhada o Senhor enviou uma pessoa para que você dê só uma palavra. Não é muito, porque uma palavra, irmão, quando é direcionada por Deus, quando Deus, olha só o exemplo olha só o que o Senhor fez eu contemplar, aquele cuidado daquele homem para com aquele idoso que ia ali. O Senhor, e ali para mim foi uma ministração de Deus no meu coração. Não é que eu não faça isso, mas o Senhor, o que é que eu vejo aquilo ali? Ame mais, faça mais. Quando a Bíblia diz, seja fiel num pouco que no muito eu te colocarei, não é só no dízimo e na oferta. É na demonstração de amor para com o próximo também. Ah, mas só tem um pouquinho de tempo. Mas o levita passou direto. Aí eu creio que chega na casa do Senhor, começa a ministrar, fecha os olhos, né? Que é tão lindo, né, irmão? Quando fechamos os olhos, começamos a adorar. Você já contemplou a face dos irmãos, principalmente os levitas que ficam ministrando daqui, né? Aí quando manda a igreja levantar, aí os irmãos fecham o olho e começam. Aí você vê é tão lindo. Mas será que o amor ao próximo, será que ele está vivendo a vontade de Deus para com o próximo? Ele passou e ele seguiu o seu caminho porque tinha um horário. E muitas das vezes, irmão, nós estamos muito apegados a isso, não, mas é no caminho do serviço. Eu posso tirar um minuto aqui, mas se eu tirar esse minuto aqui, se eu mudar aqui minha rota aqui para ajudar o meu próximo aqui, eu posso chegar lá. Mas eu creio que se você fizer algo que Deus colocar para que você fazer, você não vai ser despedido por isso. Quando meu filho nasceu,
Eu tinha um serviço, eu trabalhava 12 por 36. Eu estava com uma criança, eu tinha acabado de receber a notícia que minha esposa estava gestante. E aí houve uma situação naquele lugar que eu trabalhava. Eu trabalhava de vigia e houve uma situação. E quando apertaram o administrador, o síndico ali, ele chegou para mim e falou, e o cidadão disse, eu estou indo à delegacia da queixa, você vai ter que provar. Aí ele chegou para mim e falou assim, você vai ser a testemunha, e chega lá, você vai dizer que eu não. Aí eu falei, peraí, se colocar meu nome, se eu tiver que ir lá ser testemunha, eu vou, mas eu vou falar isso, isso, isso e isso, que o Senhor falou isso aqui. Ele olha para mim e diz, você tem família? Você sabe que você depende do trabalho? Ou seja, se você for lá e falar, você vai ser dispensado. E eu falei, independente de qualquer coisa, ousado, fui ousado, irmão. Falei, independente de qualquer coisa. O Deus, quem me colocou aqui, quem abriu essa porta para mim, Ele tem um portão para mim lá fora. Então, se eu sair daqui hoje, amanhã tem um portão para mim lá. E menos de uma semana, aí eu fiquei eu falei, eu não vou mais ficar nesse serviço. Fui até um dia em um plantão, levei minha carteira para pedir minhas contas. Ele não estava no próximo que eu fui. Já tinha lá o aviso para eu assinar. Eu assinei, trabalhei 30 dias ainda. E depois de sair, fiquei desempregado? Não, foi só dupla honra. O Senhor nunca deixou faltar um pão na minha casa. Sabe por quê, irmão? Porque se eu não podia deixar de honrar o nome do Senhor por uma questão que eu vi o quê? Justiça. Jamais eu vou ver que meu irmão aqui, ele vai ser injustiçado e eu posso dar uma palavra. Não, mas porque se eu falar isso, eu vou ser despedido. Não, meu irmão. Se eu te amo, nós estamos juntos. E se nós estamos juntos, nós temos que ir até o final. Se Deus está no negócio, irmão, é assim. Por que eu estou contando esse testemunho aqui? É porque, não, irmão, você não tem mais nada para... Não, irmão, tem muita coisa aqui. Eu já estou resumindo aqui, que o horário já está... Mas é para que você possa também entender que o amor ao próximo é todas essas coisas. Se é justiça, não deixe que a pessoa venha a ser injustiçada. Porque, não, mas o que pode me acontecer? Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida dos seus. Aí Jesus começa a falar para os seus discípulos. Eu fico muito agoniado, irmão, questão de horário, porque eu gosto de pontualidade, viu? Eu gosto de pontualidade. E Jesus continuou ministrando, ele disse, mas veio outro cidadão, aí veio a demonstração que é o amor ao seu próximo. Aí veio a demonstração que é o amor. Aí mais veio um samaritano, versículo 33, que ia de viagem, e chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima o quê? Compaixão. Aquele samaritano, ele estava na sua viagem, eu creio que ele tinha uma rota, eu creio que ele tinha um trajeto, eu creio que ele tinha um planejamento na sua viagem. Mas aquele que ama o próximo, nada disso impede que ele venha manifestar o amor para ajudar aquele que necessita. Aí a Bíblia diz que ele chegou e aproximou-se e atou-lhe, desceu do animal e aplicou-lhe o azeite e o vinho, e pondo sobre a sua calvadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro,
e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Versículo 36, qual, pois, desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Pedro, tu me ama, amo o Senhor. Pedro, tu me ama, amo o Senhor. Pedro, tu me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Demonstração, atitude. O amor não tem que ser só de palavras, o amor tem que ser através de atitude. Para que nós viemos recomeçar este novo recomeço na nossa vida, é preciso que nós viemos deixar as palavras de lado, os títulos de lado, e é preciso que nós viemos agir com atitude, com amor, com carinho, independente do momento, independente da situação. Mas é preciso que nós viemos entender que o maior amor já foi aquele de João 3,16, que ele deu. A Bíblia diz, eu fico olhando, que eu gosto de, quando eu estou meditando, eu gosto de ir ao pezinho da letra. Eu não sou fariseu não, mas eu até admiro, né? Porque os fariseus, ele era pessoas que ele era defensor era da lei ali, da letra mesmo, ele ia ao pé da letra. E a Bíblia diz que Deus, ele entregou. Tem o meu irmão Alessandro ali. Se eu chegar a entregar essa Bíblia para ele, está na responsabilidade dele. Eu estou entregando. É como se dissesse, é sua. Deus entregou seu filho para morrer por amor à nossa vida. Por isso que fizeram tudo o que fizeram. Mas Deus tinha um propósito. E eu quero te dizer nessa noite, Deus tem um propósito nesse novo recomeço na nossa vida. Deus tem um propósito nesse novo. Hoje o mundo está, essa cidade baiana, a Salvador, a única cidade que tem o nome do nosso Salvador, né? Porque lá fora tem o Salvador, mas nós temos que Salvador. Como eu vim de um ministério que gosta de enfatizar, nós somos, o Brasil, ele nasceu onde é o útero do Brasil, aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia. Então nós somos o quê? Brasileiro de raiz. E nós vemos que o mundo hoje está tendo um novo recomeço. Ali no centro, eu passei no centro de exposições logo cedo, já estava agonia. Agora à noite está tendo lá um evento, teste, porque o mundo está se preparando para um recomeço, irmão. E o recomeço é porque eles querem se preparar para o carnaval, eles querem se preparar para as festas deles de largo, eles querem se preparar para isso. E a igreja de Cristo Jesus, ela tem que se preparar, a igreja de Cristo Jesus tem que fazer um novo recomeço, mas é na presença do Senhor. É fazendo certo aquilo que nós já estávamos fazendo de errado. Talvez pela agonia, talvez porque nós já estávamos tão compromissados como aquele sacerdote, como aquele levita. E nós já estava passando despercebido. E às vezes Deus estava até colocando pessoas nos nossos caminhos para que nós pudéssemos cuidar, para que nós pudéssemos demonstrar o amor para com Ele. E nós negligenciamos. Nós vimos que, eu estava assistindo a reportagem para falar para o prefeito, se ele não se preocupa, porque com essa nova, que está aí acontecendo aí, que já está aqui na Bahia, e isso ele não se preocupa fazer um evento daquele. Ele falou, não, mas é porque eu tenho um ano já esperando isso. Está se preparando para um recomeço. Mas que Deus venha ter de misericórdia de cada um daqueles que está lá nessa noite. Nós estamos aqui, temos cadeira afastada.
Estamos seguindo o protocolo todos de máscara, tem um álcool ali, tem um aparelho ali. Então nós estamos todo mundo dentro do padrão, buscando do Senhor, para que nós viemos ter um recomeço. Eu já profetizo sobre a tua casa, profetizo sobre a tua família. Você já vai começar a vivenciar, porque a semana se termina amanhã às 0 horas. Você vai recomeçar já vivendo, a partir dessa semana que vai se iniciar. Eu já profetizo a partir do dia da manhã, a partir do romper do dia, você já vai começar recomeçando um novo recomeço na presença do Senhor, diferenciado de todos esses dias que você tem passado na sua vida. Porque Deus, Ele é fiel. Irmão, eu quero finalizar, eu quero te convidar a vocês a colocar de pé, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor, e nas suas orações, peça que Deus tenha de misericórdia, e que Deus tenha de misericórdia desse recomeço o qual o mundo está se preparando, e que o mundo, porque eles possam se despertar, porque apesar de tudo que passaram, ainda não acordaram para a vida, e que essas pessoas venham. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão sedentas. Ali está uma chuva, lá naquela orla lá, está um frio lá, mas as pessoas estão lá. E muitas das vezes aqueles que diz que ama o Senhor, aquele que diz que ama a Deus sobre todas as coisas, a casa do Senhor conta as cadeiras vazias. Se tiver com calor, tem um ar-condicionado. Se tiver com frio, desliga o ar-condicionado. Tem um ambiente aconchegante. Mas não. Mas as pessoas, para se preparar para um recomeço, aí a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Mas que Deus possa ter de misericórdia. Querido Deus Pai amado, Senhor, eu te glorifico na noite desse dia. Deus, eu te agradeço, ó Deus, porque eu sei que a tua palavra, ó Deus, ela fala aos nossos corações. E a partir desse momento nós vamos começar a reavaliarmos, ó Deus, a nossa vida. E eu creio, meu Pai, que a partir desse momento, ó Deus, que quando nós saímos, quando nós passamos, que vemos uma pessoa, meu Pai, necessitada do Senhor, nós não vamos agir mais assim como aquele sacerdote, aquele levita agiram, mas que nós possamos, ó Deus, agir, ó Deus, assim como aquele samaritano, aquele bom samaritano agiu, de íntima compaixão. Deus querido e santo, que, ó Deus, nós não viemos, ó Deus, dizer que nós, daqui para frente, que nós não viemos mais, ó Deus, dizer que nós amamos só de palavra, mas que a nossa atitude possa mostrar o tamanho amor para com o Senhor, que a nossa atitude possa nos mostrar o tamanho amor para com o nosso próximo. Deus, que nesse novo recomeço, ó Deus, que nós viemos entender que o que tem que prevalecer na nossas vidas não é mais a nossa vontade, mas sim a tua vontade, para que possa prevalecer na nossa vida. Deus, eu te apresento a tua igreja, teus filhos aqui, assim, meu Pai querido, como, ó Deus, ousadamente, meu Pai, eu me ousei aqui a profetizar, que eles vão vivenciar nesse novo recomeço, ó Deus, novidade de vida, porque o Senhor, ó Deus, não é aquele Deus que fica devendo, ó Deus, nada a ninguém, mas o Senhor, ó Deus, que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e nós não somos merecedores, meu Pai, mas a tua graça nos alcançou, e que nós viemos entender isso, meu Pai querido e santo, e se a tua graça está em nós, nós temos que contagiar aqueles que necessitam da graça do Senhor, do conhecimento e do amor ao Senhor, e também que nós possamos, ó Deus, ministrar o que é o amor ao próximo, através das nossas atitudes. Por isso, ó Deus, continua abençoando os teus filhos, continua, ó Deus, dando, ó Deus, livramento, continua guardando as suas famílias, continua fazendo, meu Pai, uma noite de visitação, meu Pai, nos seus lares. Deus, se algum lar, ó Deus, representado na noite desse dia aqui, está passando por algum atrito familiar, eu te peço a tua shalom, meu Pai, quando essa pessoa retornar para seus lares, a colocar seus pés na entrada das suas portas, que todo mal possa estar partindo e retirado em nome do Senhor Jesus. Deus, apresenta a vida do nosso pastor. Deus, que eu creio, meu Pai, que hoje, meu Pai querido e santo, é uma data, ó Deus, uma data, ó Deus, que vai ser
comemorada, meu Pai, por longos anos enquanto teus filhos viver, porque, ó Deus, essa data de hoje eu creio que ficou na história da sua vida. E é uma noite, meu Pai, que teu filho está alegre, que o Senhor continua assim abençoando ele nesse novo recomeço também. Ele já está começando a viver um novo recomeço na sua vida. Por isso, continua abençoando ele, abençoando toda a sua família. Os demais pastores, ó Deus, representados como sacerdote, ó meu Pai, nessa congregação. O Senhor possa estar visitando, meu Pai, todos os demais pastores e líderes de IPG, para que eles possam estar tendo assim, meu Pai, entendendo o chamado das suas vidas, assim como o Senhor chamou Pedro. Assim, ó Deus, como o Senhor falou, se tu me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Assim os teus filhos possam estar apacentando todos os cordeiros do Senhor, que chegar até a mão deles, para que possa estar apacentando. Deus continua abençoando todos os levitas da tua casa, e que teus filhos também possam entender que o chamado não é só chegar e louvar, mas que eles também têm que demonstrar o Senhor através do seu amor para com o seu próximo. Deus abençoa toda a sua igreja, nos abençoa, meu Pai, com a noite de sono reparadora, nos leve em paz e segurança, nos livre do homem, meu Pai, sanguinário, e de todo o projeto do inimigo sobre a nossa vida. Nós lançamos por terra em nome do Senhor Jesus, e continua nos abençoando neste novo recomeço. Esta é minha oração, que eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com as nossas orações silenciosas estamos nos despedindo em nome de Jesus.